Olá, gente! E aí, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, estudando, porque nós estamos aí na reta final, nós já estamos assim para fazer aquele concurso que você espera ser aprovado. Então, eu espero que você esteja estudando, que você tenha feito o seu planejamento, tirado aquele tempo que você precisa para estudar. Isso é esforço. Nós estamos aqui para ajudá-los. Agora, o esforço, né, o fazer, é ter aquela disciplina, é você que precisa, tá bom? Eu me chamo Heloísa e vamos ao simulado que nós colocamos esta semana para vocês. Compartilhe as nossas aulas, compartilhe a nossa live, porque isso é importante, pois o YouTube vai entender que este conteúdo é relevante. Gente, vamos respeitar a língua portuguesa, não é isto? Então vamos à primeira questão. A primeira questão, nós temos aqui os verbos destacados. Então, nós temos aí incorporem, treinem, integrem, compartilhem, empoderem e formem. Nós temos esses verbos e nós temos aqui dentro do texto, só de olhar, você já vê que é aqueles verbos que não dão certeza da ação. Então, esses verbos, eles não estão no modo indicativo, que o modo indicativo é aquele verbo que dá certeza da ação. Você fala, ó, eu estudo, indicativo. Eu corro, eu leio, ó, presente do indicativo, certeza da ação. Nós temos esses verbos dos quais, ó, vou pegar aqui, esses verbos, eles expressam subjuntivo, tá? O subjuntivo. O subjuntivo é aquele verbo que ele deixa a incerteza, ele não dá certeza da ação, né? Então vamos ver aqui. Ó, no ano passado, então nós aqui foi aprovado um programa de trabalho para fortalecer essa ação, com orientação para os países. Incorporem o tema das mudanças climáticas ao currículo de todos os níveis de ensino, de modo transversal, inclusive saberes tradicionais e dos povos originários, né? Treinem professores de todas as áreas para abordar o tema, formem uma força de trabalho adaptada aos desafios da transição para uma economia de baixo carbono. Empoderem sua juventude de participar das eleições, das decisões da agenda climática. Integrem suas estratégias de educação às políticas públicas e compartilhem suas experiências internacionalmente. Nós temos aqui que os países, nós temos aqui, ó, olha, tem essa orientação para que os países façam o quê? Incorporem, treinem, integrem, compartilhem, o quê? Professores neste programa. Só que nós temos aqui, desculpa, estou um pouco rouca. As formas verbais empregadas conferem a afirmação de um sentido. Se eu tenho todos os verbos aqui, eles estão no subjuntivo, é um verbo que ele não está dando uma condição de certeza, porque todos estão no subjuntivo. Eles estão dando a condição aqui aos países, né, o que entreguem, ó, que empreguem esse programa de trabalho para fortalecer, tá vendo? Olha, fortalecer essa ação. Então, aqui nós temos o quê? Não é coisa assertivo, conclusivo, tá concluindo nada, assertivo, hipotético. Tá dando que uma condição aos países para que esse programa seja desenvolvido, para treinar, para integrem, empoderem, formem,
treinem. Está vendo? Então, nós temos aqui uma condição. E quando eu tenho essa condição, são ações desejadas, né? São ações desejadas, são ações recomendadas que nós temos aí, possíveis de se realizar, mas não garantidas. Por isso que está no modo subjuntivo, porque não garante, deixa uma incerteza. Então nós temos isso aí, né? Então se os países, está dizendo que quiserem cumprir essas orientações do programa, elas devem realizar, né, essas ações. Então nós temos aí que ela está dando uma condição para que se realize esse treinamento. Então nós temos aqui, ó, uma condição. O modo subjuntivo, eu marcar aqui que nós temos a condição, o modo subjuntivo, os verbos, fala aqui, vamos pegar o verbo, por exemplo, aqui, ó, incorporem, que eu incorpore, vai ficar o quê? Que eu, ó, incorpore, o verbo incorporem é incorporar, olha, a terminação é a. É um verbo de primeira conjugação. Aqui vai ser o e no presente, né, do subjuntivo. Que eu incorpore. Ó, treinem. Treinem é treinar. Ó, primeira conjugação é treine. Ó, que eu treine. Ó, não falei que eu vou treinar, tá vendo? Então aqui nós temos os verbos empoderem, empoderar, tudo verbo de primeira conjugação, vai ser o e, tá vendo? Compartilhem, compartilhar. Então vai ficar isso, que eu compartilhe, que tu compartilhe, ó. Integrem, integrar, ó, a primeira conjugação, uma condição que está sendo colocado, né? Para esse que o programa aí, para que o programa realize. Vamos à segunda aqui. O que está dizendo? O que nós temos na segunda? Na segunda, nós temos aí a sua saída, embora positiva por um lado, por outro foi desastrosa, pois os filhos ficaram à mercê das empregadas ou até sozinhas, em grande parte das vezes. As palavras em destaque foram usadas com intenção de. A palavra destacada, deixa eu pegar aqui, é embora. Ó, e todas elas vão estar nas opções que eu tenho. O embora, olha, o embora é uma o quê? É uma conjunção. O que que o embora faz? O embora, ele introduz orações que exprimem um certo sentido, sentido de contrariedade, sentido de oposição. É isso que nós temos dentro de uma conjunção que é chamada concessiva. O embora está dentro dessa oração. Como eu tenho outras conjunções, como conquanto que, olha, ainda que, olha, está indicando uma condição, mas ela introduz uma concessão, está indicando uma concessão, mas ela introduz o quê? Orações que exprimem sentido de contrariedade. Então ela está dando uma contrariedade, introduz isso, né? Aí nós vamos ver aqui que esse embora, essa conjunção, o sentido que ela está aqui. Onde que eu tenho as orações, né, subordinada concessiva. Então vamos aqui. Embora, contrapor. Então vamos ver esse embora aqui, ó. Contrapor argumentos orientados para conclusões contrárias. Ó, isso aqui tá certo. Pois introduz justificativa relativa ao enunciado anterior. Ó, essa aqui, se eu for olhar, é a correta. Porque ela introduz, está dizendo isso, né? Olha, introduz justificativa relacionada ao enunciado anterior.
Argumentos de conclusões contrárias. Essa aqui já é a primeira. Já é a A. Vamos ver aqui. Embora somar argumento, só de olhar você já pode eliminar, nem precisa ler o restante. Ele está falando que somar argumento não soma, é contrariedade, oposição. Então não soma. Isso aqui eu já tiro fora. Está falando, embora contrapor argumento orientado para conclusões contrárias, pois introduz uma conclusão. Olha, aqui você introduz que é justificativa, mas a conclusão não é aqui, relativa a argumentos, não, está fora devido a isso. Ó, pois introduz uma conclusão relativa, não. Embora introduz justificativo, não, que relativa ao enunciado anterior, pois contrapõe argumentos orientados para... Não, orientados, não tem isso aqui, está fora. Isso aqui também está fora devido a isso. Embora orientar não é para orientar, para a negação, não é para orientar. Ela é uma concessão, uma concessiva, né? Então nós temos aqui que essa aqui não dá essa ideia, esse sentido de contrariedade aqui nesses itens. Então o único item que temos aqui do embora, que é a oração subordinada concessiva de contrariedade, é a letra A. Vamos ver a próxima. Nome substantivo criança, sublinhado no fragmento. Criança pequena adora ter amigo imaginário. Criança pequena. Olha só, do ponto de vista do gênero gramatical, classifica-se como criança pequena. Então eu tenho aqui, ó, criança, que é o que? É um substantivo. Criança é nome. Quando eu falo criança pequena, eu passo a ser o que aqui? Um adjetivo. Mas aqui está pedindo variável em gênero. Nós temos não é, o criança, a criança, ou criança, não é, ó. Eu tenho variável em gênero, eu tenho o que? Comum de 2. Quando é que eu tenho comum de 2? Quando eu tenho variável em gênero, quando eu tenho comum de 2, quando eu tenho sobrecomum, quando eu tenho epiceno, masculino e feminino. Gente, a palavra criança, ó, comum de 2, quando eu tenho comum de 2, vou colocar aqui. Quando eu tenho comum de 2, eu uso a palavra, posso usar a palavra, por exemplo, colega. Colega, eu posso colocar o que aqui, ó? Colega, a colega. Ó, tá vendo que não mudou aqui? Colega, colega, comum de 2. Muda o que aqui? O artigo. O colega, a colega. Tá vendo? Comum de 2. Então tem isso aí. Quando é que eu tenho o epiceno? O epiceno, eu uso a palavra o quê? Eu uso a palavra macho e fêmea. Eu falo aqui. Então aqui eu falo que é o crocodilo. Crocodilo macho, crocodilo fêmea. O crocodilo macho ou crocodilo fêmea. Eu falo crocodila, eu falo crocodilo macho, crocodilo fêmea. Masculino e feminino eu não posso acrescentar aqui. Mas aqui, no caso, eu uso o quê? O menino, a menina. Ó, varia em gênero. O menino, a menina. Vial, variável em gênero. Eu uso o menino, a menina, variável em gênero, ou a. Agora, o sobrecomum. Como que eu uso sobrecomum? Hein? Porque possui uma forma só, para o masculino e feminino. O sobrecomum, eu falo, vamos ver aqui, o sobrecomum, aqui ficou difícil, né? Vamos ver aqui à frente, o sobrecomum, esses aqui que são assim, interessantes saber. Eu falo no sobrecomum, eu tenho a ideia aqui de colega, de sobrecomum tem a ideia aqui que ele quer de criança, né? Ele quer criança. Criança, eu falo que a criança está doente. Quando eu falo a criança está doente, eu não sei se é ele ou ela. Então, quando eu falo criança,
Olha, eu falo a criança pode ser ele ou ela, né? Mas eu falo o quê? A criança pode ser o quê? Pode ser o homem, criança pode ser homem e a criança pode ser mulher. Tá vendo? Esse aqui não muda. É uma forma só para os dois. A criança pode ser homem ou a criança pode ser mulher. Comum de dois, eu uso o artigo ou a, ou colega, a colega. Tá vendo? É uma forma só. Quando é epiceno, eu uso a palavra macho e fêmea. Quando eu tenho sobre comum, é uma forma só, a criança. Pode ser homem, pode ser mulher. Aí você fala assim, professora Heloísa, como eu vou saber? Dentro de um contexto. Isso aqui você vai saber dentro de um contexto, né? Eu posso até colocar aqui uma observação. Posso colocar que a identificação do sexo é feita pelo contexto. Você tem lá um texto, você lendo, você vai saber se está relacionada, a criança está sendo relacionada ao homem ou à mulher, tá bom? Então nós temos aqui criança, no caso vai ser o quê? Ó, sobre comum. É a opção correta aí, tá? A criança sobre comum, uma forma para os dois. Vamos ver a próxima. A última questão, nós vamos ver que está dizendo sobre, observe com atenção os vocábulos sublinhados nos fragmentos. Então, nós temos aqui vocábulos sublinhados, destacados, né? Adultos e adulto. Aqui eu tenho o quê? Olha, crianças que se comportam, se vestem. Então, crianças que se comportam, crianças se vestem, crianças que falam, e são tratados como adulto, tá? Olha que está colocando uma comparação, criança como adulto. Olha, criança como adulto, a comparação. Criança é o quê? Criança é um substantivo. Está colocando a comparação aqui, criança como adulto. Então, eu tenho aqui um substantivo, porque criança, pessoa, né? E depois temos aqui a palavra destacada que eu estou analisando, adulto. Então vamos ver aqui, massacre da realidade do mundo adulto. Mundo é nome, substantivo, mundo adulto. Ó, aqui está dando o quê? Uma característica. Adulto aqui está como característica. Quando eu dou uma característica, eu tenho o adjetivo. Então, nisso aqui eu tenho adjetivo. Aqui eu tenho um adjetivo. Aqui, ó, como adulto, criança como adulto, a comparação. Eu tenho aqui um substantivo. Deixa eu colocar aqui substantivo. Substantivo é nome. Nome dos seres em geral, um substantivo. Adjetivo, característica. E ele está perguntando: ambos são nome substantivo? Não, os dois não são. Um é substantivo, outro é adjetivo. Ambos são nomes adjetivos? Não. O primeiro nome está em função adjetiva? Não. O primeiro está na função de substantivo. Vamos ver? Então, essa aqui já tiro. Eu já descarto essas daqui. O primeiro nome está em função substantiva, em função substantiva, e o segundo é em função de... Não, função adverbial não tem isso aqui. Não tem nem advérbio aqui para estar função adverbial. A primeiro nome está em função substantiva? Sim, como adulto na comparação pessoa, criança. E o segundo, função adjetiva? Sim. Então, essa é a correta que eu tenho aqui. Gente, espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, estudem, entrem, podem perguntar, podem fazer as perguntas, que nós vamos estar ajudando a vocês aí, tá bom? Eu agradeço a participação de vocês.